Eu quero, nessa noite, ministrar algo que o Senhor colocou no meu coração. E o tema da palavra que eu vou ministrar é nobreza na perseverança. Fala bem forte comigo, fala assim: nobreza na perseverança. Agora eu gostaria que você falasse bem forte, levanta a sua mão direita e fala assim: eu sou imparável. Não, bem forte: eu sou imparável. Querido, os irmãos que estão no Data Show aí, coloca para mim Isaías capítulo 32, versículo 8. Olha o que diz essa palavra, irmãos. Isaías capítulo 32, versículo 8. A palavra do Senhor fala sobre o nobre e diz o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Quem é nobre aí, diga glória a Deus. Quem é nobre, diga glória a Deus. Meus irmãos, uma das armas mais poderosas que nós como igreja temos contra Satanás é a perseverança, irmãos. É a arma mais poderosa que existe. É uma arma chamada perseverança. A tal ponto que Tiago capítulo 4 versículo 7 diz que é algo poderoso para nós, que ele fala assim: olha, resistir o diabo e ele vai fugir de vocês. Irmãos, nós estamos falando sobre projeto de vida para o ano de 2022. E nós, na experiência de vida como pastor, e os pastores aqui, vocês sabem disso. Começar, todos começam, irmãos. Estar animado, todos estão animados. Casamento no início é uma maravilha. Todo mundo hoje em dia casa com vários projetos, irmãos. Mas por que nem todos conseguem chegar ao final? Porque lhes falta a nobreza da perseverança. Quantos de nós sonhamos que 2022 vai ser diferente, que 2022 vai ser um ano extraordinário, mas na caminhada da vida aparecem circunstâncias, e essas circunstâncias nos cansam, e esse cansaço nos faz paralisar o projeto de Deus para as nossas vidas. Aí você fala assim: pastor, mas o projeto não é de Deus. O projeto é de Deus, mas cabe a você a perseverança. O maior poder do nobre está na sua perseverança. O nobre projeta coisas nobres, mas na sua nobreza ele consegue permanecer. E somente o nobre. E quando Jesus estava com os seus discípulos, ele alerta bem claramente para nós em João capítulo 15. O que Jesus diz, irmãos? Tão conhecido. Jesus fala assim: olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que Jesus fala? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Quem crê que você vai pedir e vai acontecer, diga glória a Deus. Sabe quando vai acontecer, irmãos? Não é simplesmente quando você pedir, mas quando você permanecer. O que Jesus disse para a igreja? Olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Quantos discípulos, quantas pessoas ouviram falar de Jesus, experimentaram milagres extraordinários, mas no dia de Pentecostes faz relato de 120 homens. Sabe por quê? Porque eles estavam perseverando. Irmãos, há um poder naqueles que perseveram. Aqueles que perseveram, irmãos, conseguem milagres extraordinários. Aqueles que perseveram, irmãos, conseguem conquistas maravilhosas. A diferença que vai acontecer na sua vida em 2022 será um ano da excelência na sua vida. A partir do momento que você começar a entender isso, que você precisa perseverar naquilo que você se propôs no início da sua caminhada. Amém, queridos? Abra comigo em Hebreus capítulo 10, do versículo 35 e versículo 36 do livro de Hebreus, do capítulo 10. Isso é poderoso demais. Diz a palavra do Senhor: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo 36 diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Diga aleluia. Olha, irmãos, que poder existe nesses versículos. Versículo 35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm.
ela será ricamente recompensada. Aí no versículo 36 vai dizer: como que ela vai ser ricamente recompensada? Vocês precisam perseverar. Irmãos, olha o que o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês vão receber o que Ele prometeu. Acontece que nós estamos numa geração fast food, uma geração me hoje, uma geração instantânea, uma geração que você coloca lá em 3 minutos está pronto, uma geração que você não precisa mais ir no meio do milharal, arrancar um milho, ralar aquele milho para fazer uma pamonha. Não, as pessoas chegam na sua casa e você fala assim: olha, coloca essa água para ferver que eu vou ali, agora nós estamos comendo uma pamonha. Você vai lá e compra tudo pronto. Isso é maravilhoso, irmãos, mas isso gera em nós facilidades, e as facilidades têm destruído uma geração. Antigamente a gente ralava e cortava o dedo e sangue saía lá no meio daquele milho. Você comia pamonha e era deliciosa. Por quê? Porque te custava algo. Você perseverava ali diante daquele processo. E o autor está falando: você precisa perseverar, porque você precisa primeiro fazer a vontade de Deus. É bem claro, irmãos, vocês precisam perseverar, de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês vão receber a promessa. A promessa não vem antes de nós fazermos a vontade de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor não mente. A Bíblia fala que há uma diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, irmãos. Existe uma diferença. E nós precisamos acreditar nisso, porque quando nós oramos, quando nós fazemos um projeto, quando nós fazemos um pedido, nós temos que entender que Deus não é aquele pai babão, aquele pai sem compromisso, que dá tudo para os filhos. Pega, meu filho, você é muito bonitinho, que menino lindo, que menino maravilhoso, pega essa promessa. Não, irmãos, Deus é responsável. Primeiramente você precisa cumprir a vontade dEle, para que você possa alcançar a promessa do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Olha o que diz o versículo 39, e eu gostaria que você declarasse com fé, bem forte comigo. Fala assim: nós porém não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Olha que interessante a parte A desse versículo. O autor de Hebreus está falando sobre perseverança, para que você possa alcançar o seu milagre, o seu projeto de vida, as suas conquistas. Você precisa conquistar em Deus. E a Bíblia está falando: olha, nós porém não somos daqueles que retrocedem, daqueles que abandonam, daqueles que desistem. Nós porém não somos daqueles que são destruídos. Você não é daquele que vai ser destruído. Sabe por quê? Porque há uma unção de nobreza na sua vida. Quem tem essa unção de nobreza aí, diga glória a Deus. Fala assim: eu recebo uma unção de nobreza na minha vida. Fala assim: eu sou nobre. Aleluia. Então, irmãos, há um poder naqueles que perseveram. O que Eclesiastes capítulo 7 diz? Melhor é o final das coisas do que o início. Melhor é o final. Sabe por quê? Porque no final tudo é provado, irmãos. Você quer conhecer uma pessoa, anda com ela por muitos anos. Nós fizemos umas fotos esses dias na igreja. Eu coloquei hoje no meu status, dos evangelistas, dos pastores, para a gente ter recordação. Aí o evangelista Vitor está no escritório hoje lá. Gente, eu fui mostrar para ele uma foto, e quando eu mostrei para ele uma foto, automaticamente lembrei de uma foto que nós tiramos há mais de 17 anos atrás. Ele é a esposa dele e eu e minha esposa. Eu acho que era até namorado na época. Mais de 17 anos atrás. Aí hoje nós tiramos uma foto. Esses dias nós tiramos uma foto. Logicamente nós estamos muito melhores do que nós estávamos antigamente, né? Para a glória de Deus, deu uma melhorada, deu uma engordadinha, né? Mas, irmãos, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas. Você quer conhecer alguém? Você não conhece alguém no início. Você não conhece sua esposa lá no início.
Minha esposa, quando nós começamos a namorar, a gente ia no pit dog e ela fala assim: não, vamos dividir um lanche, eu não tenho tanta fome. Aí depois de 10 anos de casada, ela disse que chegava na casa dela, comia 2 pratos de comida ainda. Mas no início, para conquistar, não, eu quero só um suquinho. Ah, eu não estou com tanta fome hoje, vamos lanchar? Ah, não, estou tranquilo, não quero lanchar não. Para conquistar, depois conquistou, irmãos. Aí um dia eu fui chegar em casa e eu fui almoçar e não tinha carne. Ela falou assim: olha, eu não como sem carne. Aí eu, quando namorava, não falava isso, não falou isso para mim não. Melhor é o final das coisas, irmãos, porque no fim nós sabemos quem é quem. E Eclesiastes está falando sobre isso. Olha, melhor é o final das coisas do que o início delas. Por quê? Porque no final, irmãos, se mostra perseverança. E depois da perseverança, nós recebemos do Senhor aquilo que Ele prometeu. Quem crê, diga glória a Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque como pastor durante muitos anos, eu não vou perguntar aqui, acho que aqui é diferente, mas quantos envelopes de dízimo a gente acompanha? O irmão é fiel no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março. Abril, você vai olhar, cadê o irmão na fidelidade? Maio, cadê o irmão? Junho, cadê o irmão? Aí lá para novembro, dezembro, ele fala assim: eu vou ser fiel. Aí começa a ser fiel novamente. Aí depois entra janeiro, fevereiro, março, e é a mesma coisa. Por quê? Porque falta perseverança naquilo que determinou no início. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Continuar sendo fiel ao Senhor. Sendo fiel ao Senhor. É janeiro, é fevereiro, é março, é abril. A porta não abriu, mas eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. É o mês de junho, é mês de julho, é mês de agosto. Eu vou ser fiel ao Senhor constantemente. Nada pode parar, irmãos, aquele que é perseverante. A Bíblia diz que até o diabo foge daquele que é perseverante. Resiste o diabo. Existe esse sistema que quer te fazer parar, onde você ora para conquistar alguma coisa e você começa a caminhar alguns meses e aquilo não aconteceu e você já desiste. Um dia Deus falou muito forte no meu coração em relação a um profeta chamado profeta Elias. Quando ele ora para chover, irmãos, eu estou falando do profeta Elias, o mesmo homem que tinha orado para não chover e não choveu. De repente a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou para ele que chegaria o tempo da chuva e ele vai orar. E sabe o que acontece com o profeta? Ele dobra o joelho, irmãos, e ele vai orar: Senhor, manda a chuva. Aí com o joelho dobrado ele pergunta para o discípulo dele: está vendo alguma coisa? O discípulo: não estou vendo nada. Ele vai orar a segunda vez: está vendo alguma coisa? O discípulo: não estou vendo nada. Vai orar a terceira vez: está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa? Quarta vez: está vendo alguma coisa? Nada. Quinta vez: está vendo alguma coisa? Nada. A sexta vez: está vendo alguma coisa? O discípulo fala: não estou vendo nada. E um dia Deus falou comigo: quantos de nós, irmãos, pela desistência do nosso coração, quer validar? É porque não foi da vontade de Deus, não aconteceu porque Deus não quis. Aí nós desistimos da oração. Mas o profeta está ali, irmãos, e na 7ª vez ele continua novamente. Aí o discípulo fala assim: olha, eu estou vendo uma nuvem. Estou vendo uma nuvem apenas. O profeta se levanta, irmãos. Ele se levanta na autoridade de Deus. Ele fala: já é o sinal. Irmãos, o que você precisa? O que você precisa? É apenas um sinal. Ei, Deus está te dando só um sinal, mas para que a sua fé seja manifestada, para que a sua ousadia seja manifestada, é apenas um sinal que você está vendo. Mas Deus quer que você manifeste a sua ousadia. Deus, eu estou vendo uma abundante chuva. E o discípulo fala: olha, eu estou vendo apenas um sinal. E o profeta fala assim: olha, pode correr, porque vai haver uma grande chuva. Ei, qual é o sinal que Deus está te dando? Qual é o sinal que Deus está te dando? Pode ser pequeno aos olhos das pessoas, mas para você que é um profeta, que é um nobre, você pode declarar: é uma abundante chuva, é milagres extraordinários. É aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu queria que você abrisse em 2 Samuel capítulo 23, irmãos. Quando Deus falou no meu coração essa palavra, eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse texto. Vocês vão perceber a profundidade desse homem chamado Samá. Capítulo 23, versículo 11. Abra comigo, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre esse homem. 2 Samuel 23, versículo 11 e versículo 12. Diz o seguinte: depois dele, Samá. Fala bem forte comigo, fala assim: Samá
Aí a Bíblia diz: filho de Agé de Arar. Outras traduções diz o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Fala bem forte, uma plantação de lentilhas. Aí continua: o exército de Israel fugiu dos filisteus. Irmãos, tem coisas na Bíblia que a gente lê e passa despercebido. Mas o que a Bíblia está falando aqui, que o exército de Israel fugiu dos filisteus. Quem que é o exército? Não eram os guerreiros, não eram aqueles que lutavam, não eram aqueles que eram preparados, eram, mas a Bíblia diz que eles fogem diante dos filisteus. E o versículo 12, irmãos, é poderoso. Olha o que a Bíblia diz: mas Samar tomou posição no meio da plantação. Diga glória a Deus. Defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, olha a profundidade disso. A Bíblia diz que um exército foge quando vem os inimigos. A Bíblia está falando: olha, o exército de Israel fugiu por causa dos filisteus. O contexto, irmãos, desse versículo aí era: Israel estava empobrecido, Israel estava passando por uma dificuldade, estava sendo oprimido pelos filisteus. Todas as vezes que Israel plantava, Israel semeava, é quase o mesmo contexto de Gideão, irmão, de Juízes 6, 7. Israel plantava, só que os inimigos filisteus vinham e todas as vezes roubava as plantações dele, levava as colheitas, destruía para eles ficarem cada vez mais pobres. E a Bíblia está falando aqui que um homem chamado Samar, ele faz uma plantação de lentilhas. É uma plantação rasteira, estilo soja, estilo feijão. E a Bíblia diz que de repente vem um exército dos filisteus para mais uma vez colocar eles para correr, para mais uma vez destruir a plantação deles, para mais uma vez envergonhar eles, para mais uma vez falar assim: olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês não conseguem nada. Para mais uma vez, irmãos. Só que não. Só que dessa vez eles se depararam com um homem nobre. Só que dessa vez eles depararam com um homem diferenciado. Só que dessa vez esse exército filisteu, irmãos, se deparou com um homem ousado. Esse homem chamado Samar. A Bíblia diz, irmãos, que Samar, a primeira coisa que ele fez foi tomou posicionamento diante das adversidades da vida. Samar se posicionou, irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor operou um grande livramento. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente lê isso aqui e parece uma loucura. Um exército foge e um homem fica para defender. Mas sabe por que ele defendeu aquilo? Porque aquilo era importante para ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que é para você mesmo defender. A sua família não vai defender para você, o seu vizinho não vai defender para você, o seu pastor não vai defender para você. Mas se é importante para você, se posicione diante daquilo, porque Deus vai operar um grande livramento na sua vida. Deus vai operar um grande livramento na sua família. Deus vai liberar um grande livramento na sua casa. Irmão, se posiciona. Deus quer de você apenas um posicionamento. Eu não sei como que esse homem conseguiu destruir um exército. Eu não sei como que esse homem chamado Samar conseguiu destruir os filisteus. Mas o que a Bíblia diz, que o Senhor concedeu-lhes uma grande vitória. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. Eu não sei qual é o exército que vem contra você, eu não sei qual é a dificuldade que você vai encontrar em 2022. Mas deixa eu te falar, quando essa dificuldade vir, ela vai encontrar não é com você, ela vai encontrar com o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos vai estar à sua frente. É Ele quem vai pelejar com você, é Ele quem vai batalhar por você. É o Senhor quem vai operar um grande livramento. Aleluia. Enquanto todos desistem e fogem, Samar não. Sabe por quê? Porque sobre ele havia uma unção de nobreza. Enquanto todos fogem com medo, desesperado, Samar tinha uma unção de nobreza sobre a vida dele. Irmãos, e é impossível parar um homem e uma mulher nobre. É impossível, irmãos. Uma porta se fecha daqui,
Ó, foi da vontade de Deus, porque Deus está abrindo uma porta muito maior para mim. Um nobre, ele é indesistível. Aleluia. Um dia Deus falou ao meu coração, porque todos nós passamos por lutas. O que nos diferencia é a perseverança diante das lutas. Um dia Deus falou ao meu coração em relação a essa palavra. E Deus falou comigo, falou assim: Delmário, eu não crio atalhos para o covarde. Quando os filisteus estavam vindo, irmãos, Deus não criou uma janela espiritual ali para Samar fugir. Deus não criou um atalho ali para que ele se livrasse ali dos inimigos. Não, irmãos, porque Deus não cria atalhos para o covarde. Mas deixa eu te falar, Deus cria milagres para aquele que é ousado. Quem é ousado aí, diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Deus não cria atalhos para o covarde, irmãos. Deus honra posicionamento. Deus honra aqueles que se posicionam diante das lutas. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, não espere um 2022 fraquinho para você, não. Não espere um 2022 fácil. Não espere um 2022 molezinha, não. Você quem vai fazer a diferença, porque a nobreza está em você. Enquanto todos estiverem fugindo, você vai falar assim: eu não, eu vou permanecer, eu vou perseverar. Enquanto as pessoas estiverem comunicando derrota, falando assim: ah, mas está tão difícil, ah, não sei o que, você vai estar comunicando a vitória. Eu vou permanecer nisso aqui, eu vou me posicionar, porque não sou eu, mas Deus vai liberar uma grande vitória sobre a minha vida. Amém, queridos? E um homem nobre, uma mulher nobre, ele entende isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, lá está escrito o quê? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, irmãos, a igreja brasileira ficou conformada com isso. Olha aí. Aí o povo está vivendo o evangelho, e o povo está falando assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para mim. Não, 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 não. Você é diferente, você é nobre. Você vai cumprir o que está escrito no versículo 10. Sabe o que está escrito no versículo 10? Mas Deus o revelou a nós. Amém, irmãos? Você tem a revelação de Deus, então você pode olhar com seus olhos da fé, irmãos. Você já pode contemplar. Não é que nem olhos viram, você não tem noção do que vai acontecer, não. Você tem sim, com seus olhos espirituais. Você vai enxergar um 2022 cheio de abundâncias, cheio de saúde, cheio de vitória. Deus vai fazer você enxergar. Quando a nobreza entrar no seu coração, irmãos, não tem esse negócio de nem olhos viram. O que Deus tem para você em 2022? Nem olhos viram, nem ouvidos. Não, irmãos, sobre você tem uma unção de nobreza, irmãos. Então você vai cumprir aqui lá. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então quando você olhar o seu 2022, você vai olhar ele com uma certeza. Sabe por quê? Porque Deus já te revelou o que vai ser em 2022. E vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser um ano de grande abundância. Os seus celeiros serão abundantes, a sua casa será abundante, a sua família será abundante. Amém? Será que você pode enxergar isso pela fé, irmãos? Quando Josué e Caleb, irmãos, vai enfrentar todas aquelas dificuldades, e quando eles vão trazer o relatório, irmãos, os olhos dele, irmãos, estavam vendo tudo aquilo que os outros estavam falando. Gigante e tarará, e as dificuldades, irmãos, mas havia uma revelação de nobreza dentro do coração deles. Enquanto 10 homens estavam vendo só o que os olhos naturais estavam vendo, dentro do coração de Josué e Caleb havia uma revelação de nobreza. Porque eles falaram assim: olha, nós vamos destruir esses homens como destrói o pão seco. Era força natural? Não, irmãos. Eles estavam vendo o que os outros estavam vendo? Estavam. Mas havia uma unção de nobreza e revelação na vida deles, irmãos. E isso é o que faz toda a diferença. É o que faz toda a diferença. Eu quero declarar nessa noite, nessa campanha, nesse projeto de vida. É o segundo ou terceiro dia. Terceiro dia na vida de vocês. Que essa unção de nobreza
virá sobre vocês uma unção de perseverança. Jesus fala várias vezes: aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente pensa só salvação eterna. Vamos mudar. Aquele que perseverar até o fim será coroado, será abençoado, será vitorioso. Um dia eu li um relato que eu fiquei impactado com aquele relato, e é um relato verídico. Mas disseram que um olheiro de futebol, isso aconteceu em Minas Gerais, está vendo os meninos jogando futebol de rua, né? Que a gente, o rapaz ama demais. Hoje nem tanto por causa do movimento na rua, mas a gente brincava muito, né? Na nossa época, de futebol na rua, descalço, no chão, colocava chinela e falava que era os gols, e a gente jogava muito. E um dia tá lá os meninos brincando, e tinha no meio daqueles meninos um rapaz que se destacava, um molequinho que se destacava, muito bom de bola, liso mesmo, liso, menino, um mestre na vida. O menino tá lá e driblando todo mundo e fazendo gol, e de repente tem um olheiro lá. Um olheiro é aquele que seleciona, que está capacitando pessoas para o profissional. Aquele olheiro chega naquele menino lá e chama ele em particular, no meio dos outros lá, e fala assim: rapaz, você é diferente. Eu estava te observando aqui, eu sou um olheiro do time do Cruzeiro Futebol Clube, e você tem potencial. E olha, eu vou te falar, um dia você vai ser jogador do Cruzeiro. Falou aquilo para aquele rapaz. Pronto, acabou. Aquele menino na hora lá, aquele olheiro falou para ele, e aquele olheiro então eu acho que ia passar algumas outras vezes lá, e aquele menino então na mesma hora parou de jogar bola lá com os outros. Parou de jogar bola do nada. Os amigos dele achou interessante porque que ele parou de jogar bola, era o melhor que tinha lá. Aí nos outros dias chamava ele para jogar, e ele não quer jogar não, não quer jogar não, não quer jogar não. E o pessoal achou estranho aquilo. Aí um dia foi perguntar para ele, ainda jovenzinho, ainda novo. Ele falou assim: não, se eu jogar no meio de vocês, passou um homem aqui e falou que um dia ia me levar para jogar no Cruzeiro, e é perigoso eu machucar, perigoso eu quebrar uma perna. E como se eu quebrar a perna, como que eu vou ser jogador do Cruzeiro um dia? Moral da história: aquele rapaz recebeu uma promessa, mas ele ficou parado no tempo com medo do percurso daquela promessa. Quantos de nós, irmãos, recebemos uma promessa e ficamos com medo de enfrentar os percursos para alcançar aquela promessa? Por isso, irmãos, que há um poder muito grande no perseverante. Por isso que Deus falou no meu coração: olha, pastor, leva uma palavra de nobreza para aquele povo, uma palavra de perseverança. Aquele menino ficou com medo de se machucar e falou assim: eu preciso me preparar. E ele parou de fazer aquilo que estavam de olho nele. Deixa eu te falar uma coisa: se veja daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas não pare de fazer o que você está fazendo hoje, porque você vai crescendo. O que a Bíblia diz é dia após dia, é de glória em glória, você vai vencendo. O apóstolo Paulo fala: olha, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Ei, Deus está falando com você hoje. Esqueça do que ficou para trás, avança para aquilo que está à sua frente. Não deixe as dores do hoje paralisar o que Deus tem para você no amanhã. Coloca a mão no coração dessa mulher aí. Deus está falando ao seu coração. Receba unção de nobreza. Nada vai te parar, nenhuma circunstância mais vai te ferir mais. 2022 será um ano de cura total na sua vida.